Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, inovação, tecnologia e muito HubSpot. Hoje nós vamos falar sobre transformação. Vocês vão achar que é sobre meu visual diferente aqui no Falando HubSpotês, mas não. A gente vai falar sobre transformação digital. Minha convidada é uma super transformadora, uma pioneira em transformação digital no Brasil, que é a Luciana Assis. Seja bem-vinda, Lu. Cris, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui hoje com você e falar de transformação é muito bom, né? Falar sobre mudança, falar sobre um assunto que está na pauta nossa diária, desde o dia que a gente nasce, né? A gente está se transformando, se reinventando, então é um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Muito bom. Gente, o episódio de hoje a gente vai falar um pouco também de como personalizar experiências digitais e por que isso tem a ver com transformação digital. A Lu é uma pioneira nisso. Aí eu posso falar, sou fã de carteirinha, de como ela empreende já no mundo digital. Ela já pensa, eu acho que você já pensa digital, na minha opinião, já pensa na frente, já está pensando em como a gente vai ter uma transformação social com várias tecnologias. E ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela, de como ela começou esse trajeto aqui no varejo digital do Brasil. Na cadeia de abastecimento do Brasil, é assim que você fala melhor, né, Lu? Fala um pouquinho sobre você e sobre sua jornada. Tá, assim, quando eu comecei a trabalhar, né, mais com a digitalização e transformação e cultura, na verdade minha formação é uma formação na área de administração de empresas e eu sou apaixonada por cultura, por pessoas, foi assim que tudo começou. E aí, quando a gente fala, né, de cultura era uma coisa que parecia que você demorava anos para se mudar, né? Então, assim, seja de um país, seja de uma família, enfim, de uma empresa, e isso tudo me incomodava muito, né? Então, eu ficava muito indignada com essa questão, assim, quanto tempo precisa, né? Quanto tempo o ser humano precisa se adaptar e o que a gente pode fazer para isso. Conforme foi se passando os anos, né, e aí a gente vem uma aceleração, né, e até a pandemia foi um acelerador importante, que na pandemia o que aconteceu, né? A gente tinha a tecnologia já acelerada, acontecendo, uma curva ascendente, né, exponencial, e a adaptabilidade humana, ela vinha mais devagar, né? E a pandemia, na verdade, ela acelerou a adaptabilidade humana nesse aspecto da transformação. Então, a gente está tendo aí um momento único, né, onde a gente tem uma oportunidade de andar mais, vamos falar, não igual, mas mais Conectada? Vamos falar que mais em paralelo, num paralelo, numa curva mais parecida, mais próxima, né, em termos de formato, com a questão humana, das transformações humanas, culturais e tecnológicas, que a tecnologia ela já está aí disponível, muita coisa que a gente não consegue ainda nem utilizar, né? E a gente precisa, o ser humano precisa estar pronto para isso. Mas voltando a um passo atrás, no que eu gosto mesmo, que me dá um barato, é transformar a cadeia de abastecimento, né? Então, desde a parte da produção, né, a matéria-prima, da produção do produto, da cadeia de distribuição, né, até chegar no consumo final. Então, é isso que eu gosto, porque eu trabalhei em indústria, trabalhei no varejo, sou consumidora e a gente vê uma fragmentação muito grande, uma desotimização, né, dos recursos. E isso, de novo, me deixa indignada. Então, eu acho que sou uma pessoa indignada com essa realidade. Tem que ser indignada, né? Então, é um questionamento contínuo do status quo. Por que tem que ser assim, né? Por que a nossa logística é tão ineficiente, né? Por que a gente não usa dados a favor, né, de melhorar, né, na cadeia? Por que a gente não faz um reaproveitamento? Por que a gente não tem uma economia mais circular, né? Por que a gente não pode voltar a fazer troca, né, de produtos na cadeia, otimização de rotas, enfim, toda essa parte. Então, com tudo isso, a gente olhou o que estava acontecendo no mercado, alguns anos atrás, e aí eu montei uma empresa, né, encontrei investidores que
que queriam muito também fazer transformação, né, nessa cadeia de abastecimento, e a gente começou a fazer um laboratório para ver como é que a gente ia melhorar o sincronismo e desfragmentar essa cadeia, otimizar melhor, né, usar melhor os recursos. E é por aí que eu venho me aventurando. Lu, e esse é o seu Gil, né? A sua empresa hoje que você lidera, que você fundou e que você faz essa transformação digital na prática no varejo. Eu não vou falar sobre o seu Gil, vou deixar a Lu contar um pouquinho, mas eu tive a oportunidade de assistir de perto a transformação que essa empresa trouxe também para o mercado. Ela é uma referência hoje. Eu não vou mais falar só full commerce, Lu, mas como ela é apresentada assim de vez em quando, ela vai esclarecer para a gente o posicionamento do seu Gil, mas sempre uma empresa que olhou para a experiência do consumidor final, a experiência da cadeia de distribuição e abastecimento, como ela falou. E eu acho importante a gente falar um pouco do empreendedorismo na prática e não só do empreendedorismo digital do palco, né? Que é aquele que a gente está aqui sonhando com todas as métricas e potenciais, mas falar de quem está na gestão e na operação do todo dia com essa constância que a Lu vai contar um pouquinho pra gente. Então fala do seu Gil pra gente. Bom, o seu Gil, ele começou dessa ideia de como transformar, como melhorar a fragmentação nesse percurso, né, da cadeia de abastecimento, e a gente olhou para tudo isso e falou e pensou, bom, como é que a gente vai ajudar, olhando para o consumo, olhando para o varejista, olhando para os desafios que a gente tem, como é que a gente vai fazer a transformação e a digitalização? E digitalização não é venda, né, online, digitalização dos processos, que também não é automação. Então, como é que a gente vai fazer esse processo e, ao mesmo tempo, não perder a parte da humanização e da personalização? Então, assim, como que você faz isso nesse novo cenário, nesse novo contexto, onde o comportamento do consumo está mudando, onde a gente está deixando, tem gerações que estão passando, né? Vamos falar assim, estão ficando. A gente está tendo um ciclo de mudança de gerações, né? E nessa parte de comportamento. Então, o seu Gil, ele é um acrônimo, na verdade, que seu Gil vem de simplicidade, eficiência e unicidade. E os pilares do seu Gil, Cris, são gestão, inteligência e logística. Então, o Gil esses são o que a gente, vamos falar assim, os pilares do que a gente faz. Então, assim, como que a gente pode fazer uma gestão melhor, mais otimizada e sistêmica? Como a gente pode usar inteligência artificial e dados a favor, né, dessa cadeia? E a logística também é uma logística otimizada nessa cadeia. Então, e aí a gente brincou com a história de fala para personalizar ou personificar do seu Gil, que é uma pessoa, um persona tal, que fala com o seu Gil é um contador de história dessa cadeia, né? Então ele conta história da indústria, história dos varejistas, história dos consumidores, e para também dar nessa personalização, né? E personificar ao mesmo tempo, a gente falar, olha, fala com o seu Gil, conta a sua história para o seu Gil, anota na caderneta do seu Gil. Então, assim, como que a gente sai dessa questão da digitalização, que parece que é meio frio, que o meio, né, a ferramenta, a tecnologia, ela não vai ter ninguém que vai estar lá te escutando, vai estar interagindo com você, como a gente traz isso para uma maneira mais, onde a gente coloca um pouco mais de emoção, um pouco mais de conexão, né? E humanização, que você fala humanização, muito, né? E o seu Gil nada mais é que um grande orquestrador de um ecossistema, né? Onde a gente, nesse momento atual, a gente olha e vê que comunidades, né, a gente representa, que comunidades a gente pode trabalhar dentro dessa cadeia de abastecimento. Então, para cada segmento, tem as suas comunidades, né? Eu posso fazer uma pausinha e falar um pouquinho para você? Quais são os segmentos principais, os principais segmentos que vocês atuam no seu Gil? Só para quem está assistindo ter uma ideia do que o seu Gil leva para essa cadeia de abastecimento, para o varejo em si depois. Quais são os principais setores? Bom, os principais setores que a gente tem, na verdade, as principais categorias que a gente representa é cuidados com a casa, né? Cuidados pessoais e beleza,
Temos também a parte de faça você mesmo, que é uma grande tendência, que é faça você mesmo pintar sua casa, fixar alguma coisa, parafusar, tal, que é uma grande tendência que a gente tem hoje no mercado acontecendo. As pessoas estão voltando para tentar fazer elas mesmas, tentar solucionar os problemas da sua própria casa, o seu escritório, etc. Outra categoria que a gente está começando a trabalhar é a categoria de pets, que cresce muito, 2 dígitos tem crescido, né? Essa categoria ainda é uma categoria a ser organizada, ainda tem muito a ser organizada, então tem muita oportunidade. Então essas são algumas das categorias que a gente trabalha hoje. O Seu Gil também, ele pode trabalhar com a área de medicamentos, né? Medicamentos desde nutricêuticos, OTC, que são os não controlados. A gente não trabalha hoje, mas a gente já vem estudando o mercado para começar a trabalhar com essa categoria também. E por que eu perguntei das categorias? Para a gente trazer um pouco mais para a realidade de negócios de múltiplas empresas e também para quem está procurando essa experiência diferente, mesmo sendo por uma via digital ou por logística digital, eu vou chamar assim, várias atividades que a gente já faz em gestão, mas também voltada para análise digital. Então, já ter uma empresa que já nasce com o mindset digital, que o Seu Gil nasceu já com a cabeça e com a perspectiva de atender hoje uma jornada digital interessante para o consumidor final, para aquele que precisa também ofertar os produtos e serviços. E ela falou um pouco das categorias e a gente acha que tudo isso está funcionando super bem na teoria, mas na prática nem tanto, né, Lu? Tem muito trabalho a fazer ainda? Muito trabalho a fazer, né? Nossos projetos, alguns projetos são bem personalizados, né? Para os clientes, as indústrias. E hoje a gente trabalha para o B2B2C, Direct to Consumer também. E a gente trabalha muito para criar vínculo e comunidade das marcas, né, entre as marcas e vínculo nas comunidades das marcas com as comunidades, com o consumidor. Então, a indústria ela faz um trabalho massivo digitalmente e a gente faz um trabalho de nicho digital. Então, quando vou fazer uma pergunta para você, quando você pensa numa bebida, qual a primeira marca que te vem na cabeça? Agora veio Coca-Cola, não sei por quê. Coca-Cola, ela é top of mind de todo mundo. Agora, quando você pensa numa bebida do coração, qual a primeira marca que vem na sua cabeça? Vem um chazinho da vovó. Então, vem o chazinho da vovó. Precisava ser marca? Não, poderia ser o chazinho da vovó. Então, a marca é o chazinho da vovó. Então, assim, o que muda isso? Quando a gente coloca no centro, né? Vamos falar assim, no centro do consumo, né? A gente coloca a questão também popular, da popularização, a gente precisa fazer conexão com essas comunidades. E quando a gente faz conexão com essas comunidades, tem que fazer conexão por afeto, né? Então, como é que a gente cria marcas e conecta consumidores a marcas por essa questão do top, a gente chama de share of heart, né? E não só o share of mind. Então, a diferença é que, com certeza, a Coca-Cola é a marca mais lembrada. Para mim também, se você perguntar, vai ser essa, mas a bebida mais lembrada, se eu falar do coração, do meu coração, não vai ser a Coca-Cola, não porque não é um produto bom, não é uma categoria que eu tome, refrigerantes e tal, mas justamente porque tem uma diferença de como eu me conecto, né? Como meu cérebro e meu coração se conectam em relação a essas marcas. Então, a gente faz trabalhos personalizados para indústrias e marcas onde a gente consiga levar para um nicho essa combinação, né? Como é que a gente faz uma marca de, por exemplo, saneantes ser uma marca desejada, né? Que são os cuidados com a casa, né? Então, uma marca de alvejante, né? Vamos falar assim, como é que eu faço uma marca de alvejante não ser só lembrada pela marca, porque é a primeira que vem na sua cabeça, mas porque realmente ela toca os seus valores, toca afetivamente, né? Tem uma conexão afetiva com você. Então, esses são os desafios de hoje no mundo digital. Lu, e a gente teve um bate-papo prévio falando um pouquinho sobre como é difícil desprodutizar alguns produtos, né? Transformar eles em alguns produtos que tenham essa conexão. Então, o tema de hoje é falar sobre personalização.
A comunicação é grande e parte importante dessa estratégia, junto com a estratégia já de conexão de marcas e consumidores que a Lu está trazendo aqui para a gente. Na realidade prática, que eu acho que é o mais importante, não é a gente só imaginar como isso aconteceria, é saber quem está lá passando por isso, e eu acabei não dando um dado importante. O Seu Gil é uma empresa de constituição de 6 anos, né, Lu? Mas o sonho dela, a ideação do Seu Gil é de 10 anos. E a Lu está há 16 anos no mercado de liderança de projetos de inovação, vamos chamar assim também. Tem algum dado errado aqui ou tá certo? Não, tá certo. Pois é, mas eu acho que muito mais tempo a Lu tá inovando, sempre inovando. Porque já nas primeiras experiências profissionais, e aqui no nosso bate-papo antes da gravação, a Lu está trazendo sempre uma abordagem de conexão. Então, onde ela vai passar com um projeto, ela vai tentar colocar uma marca de conexão, uma experiência muito valiosa junto com aquele projeto. E vou chamar de projeto agora para a gente não contar toda a sua trajetória aqui, mas falar sobre o projeto. Então, a gente que tem a oportunidade de vivenciar de perto esses projetos, de visualizar esse sucesso, eu sei que um dos grandes diferenciais competitivos foi a personalização e a personificação que você deu para os projetos. Se você quiser falar um pouquinho mais disso para o pessoal entender como é que é isso na prática, daqui a pouco a gente fala mais de como conectar isso com outras esferas e tecnologias, mas eu acho que ela tem que contar para a gente um passinho antes aí. Como é que é vencer esse desafio? Bom, a primeira etapa é você fazer uma pesquisa, né, profunda sobre o produto, as marcas, a oportunidade no mercado, quais são as tendências, qual que é o comportamento, o target do nicho que você quer ir, qual que é o comportamento, né? Olhar para quem são os influenciadores dessa marca ou dessa categoria, né? Criar uma rede, é uma comunidade, tudo está relacionado a criar essa comunidade. Então, se você falar de cuidados para o lar, quem é a comunidade que você vai? É as cuidadoras do lar, ou os cuidadores do lar, que hoje não tem só mulheres, tem homens também, né? Quem são os afiliados que você pode trazer para a mesa, para conversar, para se engajar nesse projeto, né? O que é valor para essas pessoas? Então, a gente volta para o centro da cultura popular. Então, quando a gente quer fazer um projeto popular a gente olha com uma conotação, às vezes, um pouco errada, porque popular depende, é popular para aquele grupo, pode ser até uma elite. O que é popular para aquela elite? Você vai olhar para aquela elite e vai falar, a elite que eu falo também não no sentido pejorativo, mas aquele grupo que é um grupo mais limitado, o que é para aquele grupo popular, né? Centro da cultura daquele grupo. Então a gente vai criar projetos dessa maneira, e a execução, você falou muito para mim, você tinha me perguntado e eu acabei não te respondendo, na prática, né? Quem está no dia a dia, isso é tudo muito bonito de falar, tal. Na prática, tá tudo pronto? Não está tudo pronto. Ainda os processos que a gente utiliza, eles são muito analógicos, né? Tem muita coisa que já está com automação, etc. A gente tem uma resistência ao uso das ferramentas, ou a gente não dá conta, a mudança é tão grande que está acontecendo, a velocidade é tão grande que quando a gente está arrumando os processos, a mudança já aconteceu de novo. Então a resiliência tem que ser grande do time, de quem opera, a agilidade tem que ser, assim, você tem que estar numa agilidade, numa leitura do que está acontecendo muito grande, né? Então, eu acho que a velocidade, ela hoje é a nossa, vamos falar assim, uma das principais, um dos principais pontos também de atenção para fazer um projeto de personalização, porque eles são mais trabalhosos, né? Eles, algumas vezes, são mais custosos, eles têm resultado na cadeia de valor diferenciado, né? E tudo muda muito rápido. Ô Lu, e aí a gente já vai chegando na parte que eu acho que funciona como as ferramentas também, né? E você como é, né, também líder de inovação e tecnologia, para todo esse processo você precisa de bastante tecnologia, bastante de
bastante disponibilidade de pessoas ao aprendizado de novas tecnologias e também está plugada em todas as tecnologias disponíveis. Como é para você pensar em tecnologias para as experiências de personalização? Hoje a gente tem muita tecnologia, né? Começando, vamos pensar o seguinte, própria inteligência artificial, que agora está a pauta, né? A bola da vez, né? Ela é uma ferramenta fundamental para a gente fazer personalização ou personificar, né? Então, vou dar um exemplo simples, né? A gente vai usar a inteligência artificial nas próprias empresas. A gente vai ter o chat, né? O chat GPT, que agora que é a bola da vez. Imagina isso para dentro da empresa, né? O EndoChat, né? Vamos dizer assim. E imagina um vendedor numa loja e chega uma pessoa, uma senhora de 70 anos, e ele tem uma meta para bater de vender uma TV, sei lá, de uma marca X, tal. E ele não sabe como fazer o argumento para aquela pessoa. Na mesma hora, ele pode usar a inteligência artificial e perguntar para essa inteligência artificial como eu venderia para uma pessoa de 70 anos, feminina, etc. E o próprio chat pode te dar instruções ali na hora de insights para você fazer sua argumentação de venda. Que você não teria aquela ferramenta, a gente não tinha essa ferramenta até então. E agora a gente tem. Então a gente tem um ferramental muito rico que a gente ainda não sabe utilizar e que a gente tem medo. Pior não é não saber utilizar, porque isso a gente aprende, né? A parte técnica, todo mundo aqui é capaz, eu acho, de aprender. Mas é um medo que a gente está de todas essas mudanças. Então, assim, a gente tem mais tecnologia disponível do que a gente está utilizando, né? E tem muita coisa bacana chegando, né? Mas todo mundo vai questionar, né? O uso disso. Né? É bom ou ruim? Depende, né? Você pode usar tudo na vida, você pode usar para o bem, né? Ou para o mal. Depende, é o livre-arbítrio, a sua escolha, né? Mas nessa parte de personalização, por exemplo, inteligência artificial vai ser, já é fundamental, precisa ser usado de melhor, vamos falar assim, ser melhor aproveitado, tá todo mundo em adaptação, em aculturamento, né, de dados, assim como também a gente está passando por um aculturamento na parte digital, então a gente tem dois movimentos de aculturamento, o digital e o de dados, né, que a gente está passando, o analítico, né, eu acho que a melhor maneira de colocar é o aculturamento analítico e o aculturamento digital. Então a gente vai ter que, todos nós, vamos passar por isso, se a gente quer ter sucesso nas nossas empresas ou na nossa vida pessoal, não tem como fugir, não tem como fugir, tem que encarar de frente. Tem que encarar de frente. Aí ela falou que não tem como fugir e as pesquisas apontam isso pra gente o tempo todo. Então eu tenho um dado aqui para compartilhar com vocês que saiu na revista Varejo desse ano, Varejo SA 2023, de que 51% dos consumidores ficam frustrados se eles não têm uma boa experiência com a marca. Só dando um exemplo aqui, a Lu vai abordar mais pra gente, mas 66% abandonam um relacionamento com a marca caso eles tenham essa frustração. E se for a geração Z, 75% desiste desse relacionamento com a marca caso ele não se sinta parte disso, ou ele não se sinta confortável, ou ele sentiu que ele não teve atenção, e tudo isso que a gente sabe sobre a experiência hoje do cliente. Eu acho que é muito expressivo hoje para a gente analisar como as pessoas buscam por experiências mais prazerosas em relação às suas decisões de compra, né? O que você fala disso, Lu? Mudou muita coisa? Mudou muita coisa e isso muda muito de geração para geração também, geração de consumo. Então, quando você olha para a nova geração, né, que está chegando no consumo, etc., é assustadora a mudança. E aí, o quanto que nós estamos, né, prontos, as empresas, etc., nós estamos falando de uma geração que tem um comportamento, uma atitude mais frugal. O que é isso? Então, assim, eles são mais mecânicos, mais sem emoção, eles são um pouco mais pessimistas. Então, vamos falar assim, uma menina e um menino que está no mundo, que todo dia ele olha e tá escutando as notícias assim, do aquecimento global, que está aquecendo mais. Então, ele não vê muito futuro, né? Então, com isso, muda o comportamento de compra. Então, quando ele também ele tem um consumo mais frugal, o que acontece? Ele
ele compra menos, ele não está tão disposto a gastar, ele é mais mecanizado, etc. Então, assim, não é tão prazeroso como a gente brincava, assim, que você tem alguns tipos de terapia, né? E o consumo terapia, né? Comproterapia é uma delas. Então, não é assim. Então, é um novo consumo que precisa de mais segurança, né? Então, ele precisa de ressignificação, né? Nas redes sociais. Então, assim, qual o valor da marca, qual o propósito, não só o propósito em si, mas assim, o que aquilo vai te dar de benefício. Ele vai querer saber se isso você pode depois comprar de segunda mão, que é o que a gente chama se tem circularidade essa marca. Se eu posso comprar de segunda mão, se eu posso fazer troca, como que ele pode usar isso melhor, qual é o benefício disso melhor, né? Então, tudo isso está mudando nesse comportamento. Então, e essas mudanças, imagine que você tem essa mudança acontecendo numa geração e você tem outras gerações também para você que estão acompanhando tudo isso, né? Então, assim, como é que você faz para diferentes gerações, né? Projetos adaptados de personalização e com valores diferentes. Pois é, a Lu está contando pra gente como que faz isso na prática e ela não só trabalha com projetos digitais. Aqui eu, Cris, na Tropical Hub, só trabalho com os projetos digitais. A Lu não, ela vai até a ponta de gôndola que a gente chama, ela vai até o lojista, ela chega com essa experiência dentro da jornada digital e da jornada presencial, ela junta os dois mundos. Mas quando a gente também não consegue juntar tudo ou dessa fase, aí a gente vai conectar aqui um pouquinho com a intenção do nosso canal, que é trazer um pouco mais de oportunidade com plataformas de relacionamento, como é o caso do HubSpot. Então a gente chega aqui com uma oportunidade de trazer mais interação digital através de páginas de site, essa personalização acontecer com landing pages, com e-mail marketing, com calls to action e todo aquele arsenal de comunicação que nós estamos habituados, a gente dispor isso também com personalização, com algum tipo de customização feita para aquele dado acolhido, para aquela percepção que a gente teve de quem está navegando pelas nossas jornadas digitais, as jornadas plantadas, né? Lu, você mexe muito com dados, com BI, com análise, com resultados. Como que você vê esse processo digital para chegar na parte física da loja, de quem está mexendo diretamente no produto, quem vai interagir com esse produto no físico, ou também que já passou pela jornada digital? Como é que esses mundos conversam? Eu acho que eles estão fundidos, eles não são silos, né? Eles não deveriam ser silos. Ainda a gente encontra, né, esses silos, mas assim... Tem até uma terminologia que hoje se fala muito, que é essa união mesmo, né, do físico com o digital. Mas... Qual que é o termo desse daí, Lu? É o physical, não é que eles falam? Não, digital. É o digital. Digital. O digital. E, inclusive, as últimas pesquisas falam que o ano passado cresceu mais o físico, né, em algumas categorias até, do que o digital. Em outras não. Mas eu acho que o movimento ele é híbrido mesmo, ele não é mais um movimento de realmente só físico, só digital. E a outra coisa, quem disse que o físico não é digital? Né? Esse é um paradoxo, porque assim, dentro do físico você pode ter vários processos de digitalização. A própria questão de você fazer uma gôndola, como você falou, né, dentro de um supermercado, uma farmácia, baseada em dados, ok? Que veio de algoritmos e de plataformas, enfim, e de muita sofisticação, né? E você vai ajustando, né? Seus algoritmos vai ajustando aquilo para o seu segmento, para a sua área, etc. E você vai para fazer um trabalho de mais assertividade, onde o seu consumidor, né, o comportamento dele tenha mais relevância. E aí você acerta mais, ele vai ficar mais contente, mais satisfeito, você tem mais engajamento, e assim, e a via de mão dupla, né, melhor de mão dupla. Então, assim,
essa relação, ela não é só física ou só digital, ela precisa das duas coisas. Assim como a venda online sozinha, ela pode ser, ela existe também, mas ela é muito mais complementar quando a gente fala da venda onde ela é acompanhada, ela é assistida também por algum outro processo, né? Quantas vezes a gente não está comprando online e a gente também não quer uma assessoria via um chat, né? E você pode falar isso porque o seu Gil tem um viés dele também de estar no marketplace, né? E de fazer toda a parte de interface da compra digital, né? Do e-commerce. Às vezes você quer um autosserviço, etc., mas na hora que você precisa, você quer ter alguma questão física de alguma maneira. Uma interação humana. Alguma interação humana, exatamente. Então, claro que a tecnologia ajuda também, assim, a tecnologia é essencial, né, para que tudo isso funcione bem, porque em questões de escala, de custo, de horários, enfim, N coisas que a gente pode pôr aqui do pós-vendas, durante a venda, etc., que a tecnologia veio para ajudar, mas, de novo, todas as pessoas, nós somos, se você pensar, nós somos pessoas onde a gente é físico, o corpo é uma matéria, a gente é físico, e a gente é digital também, nossa alma, né, nossa energia, etc. Então, assim, é uma fusão. Ô Lu, você me fez lembrar uma coisa, assim, minha primeira oportunidade profissional, ela foi numa rede de varejo, de perfumaria, né? Então, eu trabalhei numa rede de varejo, estava ainda num estágio, e eu achava interessante que todo mundo que estava passando eram nas vias mais movimentadas, perto dos metrôs de São Paulo, né? Então, todo mundo que estava passante, os passantes, chamavam até de passantes ainda, né? A rua era muito cheia e eles tinham que entrar na loja. Eles queriam entrar para comprar algum produto, algum item de perfumaria, entrava nessa loja e aí tinha uma série de consultoras que ajudavam eles a entender, por exemplo, sobre a abordagem de tinturas, a abordagem de maquiagem, a abordagem de secadores e escovas, e essas consultoras elas já estavam personalizando a experiência deles de trabalho nessa loja. Foi um aprendizado muito rico para mim, eu acho que dali eu aprendi, eu já gostei, talvez tenha sido minha melhor escola, de entender como que as pessoas têm comportamentos diferentes. Tinha gente que entrava lá e pegava a sua necessidade, seu desejo ali de consumo e ia embora, né? Um creme para o cabelo, um shampoo. E tinha gente que precisava de assessoria, precisava de um consultor explicando um pouco mais e interagindo. E hoje a gente falou, a Lu perguntou assim, como é que você tá tão craque em fazer algumas coisas de maquiagem? Eu falei, eu tive uma boa alma que me explicou numa loja, né? Depois de ter assistido vários tutoriais, depois de ter visto vários vídeos, eu cheguei numa pessoa e a pessoa me deu umas dicas maravilhosas. E eu lembrei dessa experiência também nessa loja onde a gente recebia esses tutoriais, então, né? É uma complementariedade. Então, assim, a gente precisa unir o que tem de melhor dentro, né, da proposta do objetivo que você está procurando, né? Então, a questão, assim, não é assim. Eu escutei uma vez uma frase que eu gosto muito: entre o mundo real e o ideal tem uma lacuna no meio, é lá que moram as oportunidades. Se a gente fizer uma analogia com o digital e com o físico, é a mesma coisa. Entre o digital e o físico, no meio tem uma lacuna, e é lá que moram as oportunidades. Então, por que não, né, aproveitar isso melhor? Então, eu tento muito desmistificar essa coisa de digital como uma coisa vendas online só, né? E não é fácil, né? A gente tende a voltar para essa... Só uma que eu sei dessa história. Quando você criou o primeiro canal de vendas online, que ano que foi isso? Não precisa falar quantos anos você tinha, caso você não queira entregar aqui, mas que ano foi isso? Não tem problema nenhum. O primeiro canal de vendas online que eu criei, ou que eu trabalhei com, foram muitos anos atrás, então foi no B2B. Para B2B, o B2B ele está crescendo agora, na parte ainda tem muito a se fazer, na parte de vendas digital, né? E já tem 16 anos, né? Então, assim, era o tempo das pedras, assim. Eu tenho 45 anos, para essa área é o tempo das pedras, né? Essa parte de vendas online, etc.,
Você geral, saiu do call temos center e foi emendando no vendas online. Essa foi a história, assim. Você estava no call center também, estava vendendo, tá, gente? A Lu tá sempre na área comercial, ali tentando melhorar resultado de empresa, melhorar a performance geral de vendas. Na verdade, eu saí nessa experiência, nessa empresa, que é o Grupo Roger, primeiro eu saí de vendedora na rua, né? Vendedora junto com os vendedores, né? Eu era gestora, né, de uma equipe no Vale do Paraíba, então eu ia de ponto, mercadinho a mercadinho, né? Visitar farmacinha a farmacinha, e a gente vendia do jeito tradicional de vender, né? Tinha já alguma automação, mas do jeito tradicional. E depois disso, aí eu fui para vender por telefone, né? Que a métrica nessa época era tempo médio de atendimento. Hoje, se você falar isso, não faz o menor sentido, porque a maior parte faz vendas via WhatsApp, né? Mesmo o call center virou call center mais WhatsApp, mas ele é omnichannel, ele é multicanais, então assim, já não faz mais esse sentido, né? Você nem tem como usar essas métricas dessa maneira nos dias de hoje. E depois, né, assim, e já nessa época eu já comecei já com e-commerce, né, B2B. Né? Não entendia nada de B2C, o B2C eu vinha entender mesmo na parte de digitalização com o seu Gil. Então, como é que vende nos maiores marketplaces, como que a gente faz o direct to consumer, e aí foi na jornada aí junto com o seu Gil que eu fui aprendendo sobre isso, e como é dinâmico também, né? Então, assim, e todas as suas fragilidades, né, assim, também, porque a gente olha muito, vamos falar assim, o front, né, o front tá legal, né, você entra lá no Mercado Livre, na Shopee, na Magazine Luiza, na Via Varejo, ou um site tal, tá ok, etc. Mas os bastidores, né, como os desafios dos bastidores são outros, né, da realidade de você fazer a operação acontecer e rodar com os recursos que você tem. A outra que eu aprendi muito com essa questão da digitalização foi fazer com o que você tem. Não vai estar 100% pronto, né? E mesmo as tecnologias não vão estar 100% prontas. Então, como é que você cria? Como que você usa a criatividade para poder continuar, né, e progredir nessa área? E eu vou pegar um gancho aí, porque essa é a nossa área aqui, a Lu tem convergências aí de pensamentos, ela acredita muito na inteligência de dados, né? Então, ela é uma grande investidora e promotora, eu acho, desse tema, para falar, vamos ter dados analíticos e vamos fazer estratégias voltadas para esses dados captados. É sempre uma investidora desse tema, né? Querendo análises, querendo trazer essa parte, voltar isso daí tudo para um desempenho, para o desempenho de uma empresa, de um projeto, etc. E eu sou super fã dessa iniciativa, vejo ela investir muito com equipes, com ferramentas, com cursos e buscar fora, dentro do Brasil, fora, e tudo aquilo que pode trazer mais recurso de análise, né, para mais conhecimento. Então, nesse novo contexto que a gente está muito preocupado em performance, né, nada melhor do que você usar os dados, né, e as referências que você tem, e mais as predições que são possíveis hoje através, né, os algoritmos, etc., para a gente melhorar a performance. Então, para mim, o novo arroz com feijão, né, para fazer conversão de vendas, fazer crescimento, tem a ver com a parte analítica e dados. Então, eu sei que é difícil na nossa cultura, eu sei que ainda estamos passando um processo nas organizações, eu sei que há um descrédito, né, mas eu acredito que esse é o nosso presente, né, e vai ser também o nosso futuro. Né? Então, assim, estou trabalhando fortemente aí para também disseminar, né, a cultura analítica e a cultura digital nas organizações, né? E também, quando eu falo isso, eu me desafio todos os dias nesse quesito digital e analítico também, né? Como que eu vou usar isso para a minha vida pessoal, para o meu trabalho, né?
E até aqui, o que a gente está fazendo hoje, ele tem muito, né, de tanto da digitalização, né, como das métricas de performance, etc., dos dados, né, e o que a gente pode fazer com isso, e o que isso nos interessa, o que isso vai influenciar nas nossas vidas, nos nossos negócios. Exato. Bom, a Lu trouxe vários dados interessantes para a gente que permeiam, na minha opinião, uma boa estratégia de crescimento hoje de organizações, de empresas, a gente prestar atenção nas pessoas, nos processos, nas tecnologias, olhar um pouco mais vamos dizer assim, para os processos digitais e tecnologias, mas não esquecendo das pessoas. Esse é um approach que a gente falou que a gente ia abordar aqui, trazendo a personalização, a personificação também de ações e outras coisas que podem aproximar marcas e compradores e consumidores. Lu, foi um grande prazer ter esse bate-papo. Eu falaria disso muito mais, mas o HubSpotês, ele tem ali um horário aí para a gente fechar, porque senão a prosa vai longe. Mas eu adorei, queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui nesse episódio. Um episódio que a gente falou menos da plataforma HubSpot, mas falou aquilo que permeia a plataforma e aquilo que faz parte da gestão de projetos, o que é importante para a gente continuar evoluindo com projetos de crescimento e desenvolvimento. De performance, né? Lu, obrigada, viu? Foi um prazer. Cris, eu quero agradecer, mas também quero deixar claro que eu uso o HubSpot. Eu ia fazer essa pergunta para ela, ainda bem que ela falou. Ela é uma heavy user. Há muitos anos, né? E recomendo, né? A plataforma da HubSpot. Então, quero agradecer você, obrigada. Seu time. Foi incrível, muito obrigada. Muito bom, vamos continuar falando mais HubSpotês, então. Até a próxima.